Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Ciências Humanas, atividade 5, exercício número 4. E está na página 129. Então vamos lá. Observe o quadro a seguir e as imagens nele representadas. Então vamos observar as imagens nessa primeira coluna. São imagens de serviço, equipamento público ou algum tipo de estabelecimento comercial que estarão representados nessas imagens. Na segunda coluna, quais necessidades esses estabelecimentos atendem? E na terceira coluna, que atividades são realizadas ou que pode ser comprado nesses locais. Na página 130 é uma continuação de imagens seguindo esta mesma tabela. Então, primeiro a imagem do local, que é um serviço ou um equipamento urbano ou algum estabelecimento comercial. Nesta coluna do meio, qual a necessidade que esse estabelecimento atende? E na terceira coluna, quais atividades ou serviços ou que produto que pode ser comprado neste local. Aqui também a última imagem continua. E aí, a partir das observações, nós vamos ler essas orientações para poder completar essa tabela. Todas as linhas que estão faltando informações, todas essas linhas pretas, vocês irão preencher essas informações de acordo com essas orientações a seguir. Então, na letra A, diz assim: complete o quadro escrevendo as informações que ainda faltam nas linhas em preto. Não esqueça de considerar. Então, primeiro, se é um serviço ou equipamento urbano ou um tipo de estabelecimento comercial que está representado na imagem. Quais necessidades atende? Atividades realizadas nesses locais e o que pode ser comprado ou atendido. Os produtos ou serviços de que necessitamos podem aparecer concentrados ou não em nossa cidade. Então, vamos lá. Nesta primeira imagem, o que a gente pode observar aqui, que é este local? É um supermercado, não é mesmo? E um supermercado, ele atende a qual tipo de necessidade que nós temos. E aqui vocês vão colocar apenas uma necessidade. Vocês podem colocar que é uma necessidade de atender os nossos suprimentos ou a nossa alimentação. Aí vocês vão poder conversar aí com a família e decidir qual necessidade que vocês vão escrever aqui. Então, somente uma necessidade que esse estabelecimento comercial pode aí suprir. E na terceira coluna, vocês vão escolher 2 produtos que se pode comprar neste local da imagem. Aí, vocês vão escolher apenas 2, mas tem muitas opções. Eu vou dar alguns exemplos. Eu posso comprar frutas, posso comprar verduras, legumes, que é o que a gente está vendo, inclusive, aí na imagem, não é mesmo? Posso comprar arroz, feijão, leite, bebidas, pães, carnes, enfim. Escolham apenas 2 produtos aí da preferência de vocês e escrevam aqui nessas linhas, tá bom? Aí vai para a próxima imagem. Aqui é a imagem de onde? Uma imagem muito comum aí para vocês, né? A sala de informática de uma escola. Eles colocaram aqui uma necessidade que atende, que é de comunicação, mas a gente sabe que a sala de informática tem outras funções também. Então, aqui vocês vão colocar 2 atividades que são realizadas neste ambiente aí da sala de informática. O que pode ser colocado? Vou dar alguns exemplos. Vocês vão escolher apenas 2. A sala de informática é utilizada para fazer pesquisa de algum trabalho na internet. A gente utiliza para jogar algum jogo online, ou algum jogo que está no computador. A gente utiliza para assistir vídeos direcionados aí pedagógicos. A gente pode navegar nas redes sociais. A gente vai utilizar a sala de informática para preparar algum documento de algum trabalho, enfim, escolham apenas 2 atividades que podem ser realizadas neste espaço aqui da sala de informática.
continuando as imagens, essa última é de uma sala de aula, né, de uma escola. Então, aqui já foi colocado a necessidade que atende, que é a educação, e as atividades já tem escrito já que é o estudo, atividades culturais, convivência, e tem mais uma linha, mais um espaço. E vocês vão completar com a palavra aí que vocês acharem mais interessante. Mas eu posso dar alguns exemplos. Aqui poderia completar com aprendizagem, interação social, amizades, experiências, vivências. São situações em que a gente tem em um ambiente escolar. Mas aí vocês vão escolher uma apenas de sua preferência para poder escrever neste local. Na atividade aqui a seguir, tem um pequeno texto. Eu vou fazer a leitura com vocês e eu peço que vocês acompanhem a leitura da professora já com o livro em mãos. Combinado? Então, peguem aí o livro e acompanhem a leitura comigo. Os produtos de que necessitamos têm um modo de ser produzidos que está relacionado ao trabalho humano e à utilização dos recursos da natureza. Nós já vimos sobre isso, né? Os recursos naturais. Alguns são produzidos bem distantes do lugar em que moramos, como você estudou anteriormente. É importante saber sobre a origem de cada um deles, como são feitos, que transformações sofrem, se foram industrializados, como no caso de alguns alimentos, computadores, celulares, veículos de transporte, materiais e uniformes escolares, entre tantos outros. Vamos considerar como exemplo a banca de jornal. Para que a banca de jornal pudesse ser construída, foi preciso ter folha de alumínio. As folhas de alumínio foram produzidas utilizando um minério, que é a bauxita. A bauxita é uma rocha de cor vermelha formada principalmente por óxido de alumínio. Que se transforma no alumínio a partir do trabalho de várias pessoas em uma siderúrgica, que é um tipo de fábrica, né, de minérios, de metais, enfim. Algumas bancas de jornal também têm objetos feitos de vidro, como os balcões. Os gibis de história em quadrinhos, as revistas, os jornais e livros são feitos de papel. Mas quem trabalha para que esses produtos sejam transformados e distribuídos nas bancas de jornais ou livrarias para que possam ser vendidos? Então vamos lá. Na letra B, vocês vão observar as etapas e processo de fabricação do papel numa escala industrial que vai ser representado no diagrama a seguir, que a Pro já vai mostrar. E depois vocês vão comparar essas informações representadas no diagrama com a síntese da pesquisa que você realizou. E em seguida, escreva algumas semelhanças e diferenças entre elas. Então, primeiramente, vamos observar este diagrama da produção de papel, só que a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Então, primeiramente, tem lá a plantação da cana-de-açúcar, é cortado, vai para o carregador, para o transporte, do transporte vai para o condutor da cana, para o moedor, vira o bagaço, ou ele vai para a evaporação para virar açúcar. Então, parte vai para a evaporação, vira açúcar, e a parte do bagaço vai para a caldeira, para a classificação, e aí inicia o processo de produção de papel. Então, vai para o transporte, lá o produto fica no pátio, para a bandeja de alimentação em seguida, para a fábrica e para as etapas. Então, primeiro a lavagem quente, ele vai para o lavador, depuração, separa o bagaço da recuperação de químicos, as etapas de branqueamento, daí ele vai para a máquina para fazer o papel aqui no final e por último ele vira as bobinas de papel propriamente. Na próxima página, vocês irão fazer um comparativo entre essa etapa que vocês acabaram de conhecer, de fabricação do papel vindo a partir do bagaço da cana, com aquela etapa que vocês já estão acostumados do ciclo do papel vindo de uma árvore.
Então, vamos relembrar? Então, tem a árvore, elas são extraídas da natureza, levados para a fábrica. Na fábrica é extraído a celulose, passa a produzir esta pasta de papel e dali se fabrica as bobinas de papel e vão ser levados para outras indústrias para a fabricação de produtos que a gente conhece, que a gente consome, como jornais, livros, revistas, cadernos. Depois de utilizado, eles podem ser descartados no lixo convencional, como eles podem ser recolhidos pela coleta seletiva. E este papel vai para a central de triagem, para uma indústria recicladora e pode voltar a ser uma nova bobina de papel. Então, comparando uma etapa com a outra, nesta página vocês vão colocar aqui apenas 4 diferenças entre um processo e o outro. E 4 semelhanças, 4 itens aí que vocês vão encontrar. Essa parte é igual, isso acontece nas 2 etapas. E vão escrever aqui. E para finalizar a atividade de hoje, aqui na letra D, considere as informações obtidas através da observação do diagrama. Então, vocês vão voltar ao diagrama da fabricação do papel a partir do bagaço da cana e vão observar novamente esse diagrama para responder a essas perguntas, preenchendo essas frases, né? Em seguida, vocês vão completar os espaços em branco sobre as etapas de produção de um gibi de história em quadrinhos apresentadas a seguir. Então, aqui na primeira frase diz assim: não sabemos o que é, precisa ser lavado e depurado. Voltem lá para o diagrama. Olhando aqui, o que está sendo lavado aqui? Olha, aqui é o lavador. E o que vem em seguida que é lavado? E aí, vocês podem utilizar aqui as palavras do diagrama para preencher estas frases aqui. Então, observem lá o diagrama. O que sai do lavador? O que é lavado aí, né? Para ser depurado. E aí, vão preencher a frase. E em seguida, precisa passar por uma etapa D. Vamos ao diagrama de novo? Etapa. Qual será a etapa que esse produto, que vocês escreveram aí na frase anterior, vai passar? Qual será a etapa? Então, vocês vão copiar aqui do diagrama também essa etapa. E por último, antes de virar bobinas de papel, ela passa por... Voltamos ao diagrama. Então, as bobinas de papel estão aqui, que é o produto final. Mas antes de virar bobina de papel, por onde passou? Então, vocês vão copiar do diagrama e preencher esta lacuna aqui da frase. Bom, pessoal, por hoje a atividade fica por aqui. Eu espero que vocês tenham bons estudos. Beijos, beijos e tchau, tchau!